porções de alimentos durante o emagrecimento. Eu julgo que o tema de hoje é super importante. Aconselho a você a pegar caneta e papel, né, lápis e papel, porque certamente vão ter dicas que você vai querer anotar. Então já separa aí e já quero começar pedindo para vocês clicarem nesse aviãozinho de papel que está aqui embaixo, ó, para convidar todos os seus amigos, familiares para participar dessa live. Todo mundo que tem interesse em emagrecimento, chama a galera. Oi, Rê! Chama a galera para participar da live, porque de verdade vai ser legal. Eu anotei, eu realmente separei muita dica prática. Vocês sabem que eu sou assim, né, gente? Vocês sabem que aqui o papo é reto, a dica é prática. Então, assim, eu sempre quero passar a mensagem final, não deixar o negócio no ar, não. Não, nada de coisa no ar. Eu quero, ó, passar a dica que você pode começar a aplicar e começar a ver mudança na sua vida. Beleza? Então, se você acha que tem gente que pode se interessar aí, convida. Chama para essa live. Gente, então assim, vamos começar. Boa noite, mami. Vamos começar falando sobre porções? Boa noite, Simone! Então, porção, gente, é super importante no fim das contas, porque assim, observe que a quantidade de comida que você coloca no prato, no fim, ela vai ter uma relação direta com a quantidade de calorias que tem no seu prato. Calma lá, não, Paulo, não necessariamente. Você disse até em outra live que você podia fazer um prato ao estilo mais pedreira fitness, né? Ao estilo pedreira fitness, ou seja, com uma quantidade grande, com porções grandes, mas usando o seu raciocínio, usando a sua inteligência para escolher quais seriam os componentes desse prato, que eu vou falar daqui a pouco. Entendendo então que ele pode ter mais legumes e verduras de baixo teor em carboidrato, vou citar eles daqui a pouco. Entendendo que a fonte da minha proteína, especialmente se é uma proteína mais magra, pode estar em maior quantidade, já que a proteína influencia muito pouco no meu processo de engordar, me ajuda no meu processo de emagrecimento. Então, se às vezes eu tenho um apetite um pouco maior, eu poderia também caprichar um pouco mais nessa fonte de proteína, especialmente se essa fonte de proteína ela é mais magra, porque aí, bom, se é uma proteína mais magra, ou seja, um peito de frango, um filé mignon suíno, um peixe, né, um peixe branco especialmente, um patinho. Bom, se é uma carne mais magra, ali eu vou ter basicamente um alto teor de proteína e um baixo teor de gordura. Então, né, considerando que minha saúde esteja direitinha, que eu não esteja falando de uma pessoa especificamente que precise de uma redução de proteína, ou seja, uma pessoa que já tem, às vezes, uma doença renal crônica, por exemplo. Mas não, tô bem, meus rins estão perfeitos, tá tudo certinho, eu tenho capacidade de filtração normal, então eu não tenho que ter medo de ficar comendo muito pouca proteína, não preciso. Eu posso, às vezes, caprichar um pouquinho mais na minha proteína se eu sinto que isso me dá mais saciedade, e até porque, sim, é o elemento do prato que traz mais saciedade para você. Então, Paula, se eu usar esse raciocínio, eu consigo fazer um prato maior, com porções maiores, mas ainda assim isso me levar ao emagrecimento, não é isso? É, com certeza, gente. Mas observe que até assim, pegando o exemplo desses legumes que eu comentei. Se você é o tipo de pessoa que nem eu, que adora fazer legumes com bastante azeite, né? Eu gosto de pesar a mão no azeite. Às vezes eu sei que eu tenho que me controlar, mas como eu não quero emagrecer, às vezes eu dou uma pesada de mão no azeite. E eu boto isso no meu forno, porque eu sei que mais azeite vai deixar o legume ainda mais gostoso. E eu boto isso no meu forno. Então assim, eu gosto já de usar uma gordurinha a mais para fazer os meus legumes. Então, nesse caso, Paula, eu posso considerar tão livre assim? Outro dia eu fiz a caponata de berinjela. Quem me acompanhou aí nos stories, fiz a caponata de berinjela, postei lá nos stories, marquei lá, né, como é que eu fazia e tal. E aí teve uma seguidora, Rose, se eu não me engano, ela até comentou comigo, ela botou no meu direct assim, ué, mas caponata é indicado para emagrecer? Porque não é muito rica em azeite. Aí eu até falei pra ela, Rose, em primeiro lugar, assim, no fim depende muito de como você faz a sua caponata. Então, realmente, vai bastante azeite ali pra assar. Só que muitas receitas ainda pedem pra, depois de retirado no forno, você ainda dá uma regada de azeite pra quase fazer uma conserva, sabe?
com esse tanto de azeite. Eu, particularmente, não faço isso. Eu boto o azeite na hora de assar, mas do jeito que ela sai do forno, é como eu guardo e é como eu como. Eu não acrescento mais azeite. Então, assim, tem uma quantidade, sim, considerávelzinha de azeite, mas não tá banhada no azeite também. Então, gente, no fim das contas, sempre observe um modo de preparo dos seus legumes e das suas verduras. Então, se você às vezes adiciona muito azeite ou muita manteiga naquele preparo específico daquele legume, ou mesmo está fazendo ele, por exemplo, gratinado, que é uma coisa que eu estava fazendo direto aqui na minha casa também, que é fazer com bastante creme de leite e queijo. Cuidado! Apesar de você estar usando ali às vezes couve-flor e brócolis gratinado, mas se você tem consciência que você está adicionando ali bastante creme de leite e queijo, um queijinho gordo para dar uma gratinada, né, e deixar tudo ainda melhor, é óbvio que você tem que entender que esse é o tipo de preparação que não pode ir também em tão grande quantidade para o seu prato, porque se essa preparação ela já foi adicionada de muito azeite para ficar pronta, ou de creme de leite, de queijo, ela é uma preparação que naturalmente ela é mais gordinha. Então você não está ali só adicionando couve-flor, brócolis ou repolho. Você está adicionando couve-flor, brócolis ou repolho com uma boa quantidade de gordura. Então nesse caso, ó, a mente tem que acordar que a porção ali tem que estar mais moderada. Então eu vou aumentar a porção, por exemplo, se eu faço um gratinado de couve-flor com creme de leite e parmesão. Tenho ali a minha carne magra, o meu peito de frango que eu assei junto com esse gratinado já. Botei o gratinado em uma grade, botei o peito de frango para aproveitar o gás, né, galera? Botei tudo ali para assar. Então, no meu prato, se eu já tenho ali legumes com bastante teor de gordura, o meu frango assado que não tem tanta gordura, o que é que eu vou complementar nisso? Vou botar uma saladona que faz volume no prato, que enche o prato, mas que ao mesmo tempo não tem tanta gordura adicionada. Posso colocar um molhinho ali para dar sabor, para dar acidez, mas eu não preciso colocar então tantos toppings, né? Tanto queijo, tantas nuts, porque eu já tenho ali no meu prato um elemento com mais gordura. Esse é o raciocínio do equilíbrio que eu tento ensinar a vocês e que eu estou tentando passar para vocês lá na nossa comunidade. Mas observe então, gente, que assim, a não ser que eu esteja falando basicamente de folhas, né? Ou de legumes cozidos no vapor. Se eu estou falando de folhas ou de legumes cozidos no vapor, aí eu posso comer cacetada mesmo. Aí eu não tenho que prestar atenção no volume, não. Quero fazer uma montanha no prato, a chance disso estar excessiva é muito pequena. Mas a partir do momento que eu faço esses legumes ou que eu tempero tudo com bastante gordura, eu tenho que prestar um pouquinho mais de atenção na porção que vai no meu prato. Então observem que porção do alimento, ela é muito importante porque ela está diretamente relacionada ao montante calórico final desse prato. Então, para todo mundo aí, as dragas de plantão que me ouvem, né? A galera que tá aí que é pedreiro ou pedreira, fitness, que tem a alma de pedreiro ou pedreira, a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente é o tipo de pessoa que tende a fazer pratos muito grandes, tende a caprichar demais na porção e a depender do tipo de preparação, por tabela, a gente acaba consumindo muitas calorias. Então é isso, gente, assim, o que eu quero passar aqui é que o conceito de porção, ele é muito importante e ele acaba ajudando a gente no emagrecimento quando a gente entende que é bom a gente enxugar um pouquinho as porções do prato. É bom. E eu digo para vocês, viu? Nesse desafio dos 21 dias para mudar, que eu já citei aqui, que foi um desafio que eu propus à galera do Comer e Treinar, né? Aos meus alunos do programa Comer e Treinar, eu mudei muito a minha percepção de porção. Mudei absurdamente. Eu via que eu comia em média nos meus pratos uns 150 a 180 gramas de carne. Quando eu pesei 100 gramas de carne, eu falei, o quê? 100 gramas de frango assado é isso? Eu comi provavelmente o dobro disso. Mentira, o dobro não, mas eu comi uns 50% a 80% a mais. Quando eu pesei 50 gramas de batata, eu falei, o quê, meu Deus? Ninguém se alimenta com 50 gramas de batata. Eu fiquei revoltada quando eu pesei 50 gramas de batata.
Mas aí eu pensei, vamos lá, né? Vamos tá esse desafio, vamos lá, vamos socar salada aqui, botar os 50 graminhas de salada, botar os 100 gramas de peito de frango e vamos nessa. Peito de frango gostoso, viu? Assado suculento, ó, com um suquinho de laranja maravilhoso. Então, gente, quando eu pesei, eu falei, gente, eu comia muito mais que isso. E quando eu fui passando a semana, cara, eu fui me adaptando tão bem a isso. E hoje, mesmo após o desafio, eu posso dizer para vocês, hoje quando eu excedo a quantidade de 100 gramas, excedo 120 gramas provavelmente de carne, eu já fico com a impressão de que eu comi demais. Eu acabo a minha refeição e falo, cara, não, exagerei. Fui no olho grande de novo na carne e exagerei. E tô me sentindo assim, demasiadamente cheia. E olha, gente, isso aplicando em 21 dias essa mudança de porção. Então, assim, não tenha dúvidas. Você vai se revoltar como eu me revoltei quando você pesar os seus primeiros 100 gramas de frango. E engraçado como tudo depende, né, gente? Pese 100 gramas de frango desfiado. Você vai falar, o que é tudo isso de frango? Você vai achar que é o mundo. É o mundo de frango. Porque quando você desfia o frango, ou quando você faz carne moída, pese 100 gramas disso, parece que é uma montanha. E é legal isso. Então observe como o método de preparo, o tipo de preparação, né, a porção que está ali, o tipo de preparo mesmo, se é desfiado ou se é inteiro, se foi assado, isso muda por completo o volume que faz no prato. Então, se você é do tipo que come com o olho, que gosta de prato de montanha, volumoso, coma frango desfiado. Coma carne moída. Porque na hora que você pesar, você vai ver a montanha que é. Mas se você faz um filé assado, meu amigo, se prepare para a decepção. Se prepare. Mas seja forte e faça, encare o negócio dessa forma. Use Mindful Eating, que é uma das últimas dicas que eu vou dar, porque tem relação também com essa coisa da porção. E coma devagar e você vai ver como isso sacia, gente. Boa noite, Adriano. Você vai ver como isso sacia. Eu mudei muito nesse desafio e eu tenho certeza que você consegue mudar também, diminuindo as porções, comendo mais devagar, e você vai ver que você pode abandonar a categoria do pedreiro, da pedreira fitness. Você pode abandonar essa categoria, porque eu digo que eu tô abandonando. Eu tô em vias de abandonar por completo. Mas, gente, beleza. Então, assim, vamos para as dicas práticas. Agora sim que eu quero que você pegue papel e caneta e vamos anotar. Então, assim, já sabe, né? Tudo depende do que você coloca no prato. Então, vamos começar em primeiro lugar entendendo quais são os alimentos que eu poderia comer mais à vontade, né? Principalmente se o método de preparo, eu sou obrigada a te lembrar. Principalmente se o método de preparo não utiliza tanta gordura de adição. Se ele não vai ter tanto azeite, pode ter azeite, gente, pode continuar assando suas coisas com fio de azeite, mas realmente cuidado para não encharcar muito no azeite, cuidado para não pesar muito a mão nesse azeite ou nessa manteiga. Então, esses alimentos que eu vou citar aqui poderiam ser comidos mais à vontade, especialmente se eles não são adicionados de muita gordura no preparo. Então, vamos lá. Folhosos, óbvio, saladona, folhosos, todos eles. Alface, couve, rúcula, agrião, escarola, espinafre, repolho, tudo, gente. Folhosos tem muito pouco de qualquer coisa, muito pouco de carboidrato. Berinjela, couve-flor, abobrinha, pimentão tem pouco carboidrato. Cebola e tomate não tem ultra baixo teor em carboidrato, como são os folhosos, mas geralmente na quantidade que a gente utiliza, eles têm pouco. Então cebola, tomate, pode usar isso, de boa, sem medo. Chuchu é basicamente água, né? Hoje eu botei receita com chuchu, hein? Se não viu ainda, vai lá no feed. Receita com chuchu e abóbora, ó, sensacional para emagrecimento, top mesmo, e fica, gente, divino. Pepino, vagem, quiabo, brócolis, rabanete, aspargos, couve de Bruxelas, nem é muito eu comprei, na época que eu tava lá no desafio, eu comprei couve de Bruxelas, mas nem é muito do nosso Brasil, não é muito assim, a gente não usa muito isso. Mas, gente, tudo isso que eu acabei de citar, citei brócolis, tudo isso que eu acabei de citar tem muito baixo teor em carboidrato, muito baixo teor em carboidrato. Então você deve usar e abusar disso nos seus acompanhamentos e ser
criativo. Teve uma moça, eu falei ontem isso aqui, teve uma moça lá na comunidade que perguntou, né? Gente, me deem ideias aí de receitas com abobrinha, fora berinjela e fora grelhada, porque daqui a pouco eu acho que eu vou enjoar de comer abobrinha. E aí eu nem precisei responder, porque sinceramente tinham tantos comentários para essa pessoa. Teve uma moça mesmo lá, que ela saiu dando print em várias receitas. Canelone de abobrinha recheado com ricota, abobrinha recheada, assada. Gente, é tanta receita que é só usar a criatividade. Vou repetir rapidamente, hein? Folhosos, todos eles. Berinjela, couve-flor, abobrinha, pimentão, chuchu, pepino, vagem, quiabo, brócolis, rabanete, aspargos, tomate e cebola também. Só não vai fazer uma sopa de cebola, porque aí você concentra muito. Alho poró também. Gente, com certeza eu não falei todos, tá? Esqueci de alguns aqui, mas alho poró, muito baixo teor em carboidrato também. Todos esses temperos, na verdade, gente, esses, né, ervinhas, manjericão, tudo isso a gente tem que usar e abusar. Aí eu vou para a segunda categoria, gente. Cenoura, beterraba e abóbora. Cenoura, beterraba e abóbora são alimentos que têm relativamente baixo teor em carboidrato também. Cenoura, abóbora e beterraba são alimentos que também têm relativamente baixo teor em carboidrato. Eles não têm tão pouco teor em carboidrato como os que eu acabei de citar, principalmente na quantidade que a gente geralmente utiliza eles, que é uma quantidade maior, por exemplo, do que a gente utiliza cebola. Porque se eu for comparar, eu acho que de igual para igual de quantidade, cebola talvez tenha a mesma quantidade de carboidrato que cenoura, beterraba e abóbora. Provavelmente sim. Mas a gente geralmente utiliza cebola como tempero. Então a gente não utiliza uma grande quantidade de cebola, né? Mas a depender da preparação que você possa fazer, pode ser que cebola seja a base dela, como é o caso de uma sopa de cebola, de alho poró, onde talvez você use muito desses alimentos. Aí você vai ter um teor mais concentradinho de carboidrato, que ainda assim é baixo. Ainda assim é baixo, gente. Mas entenda então que nas quantidades que normalmente a gente utiliza, cenoura, beterraba e abóbora, elas têm teor intermediário abaixo de carboidrato. Não é à toa que lá na comunidade Emagreça com a Nutri, eu acabava, sempre que eu respondia a pessoa, eu falava assim, pô, dá pra você reduzir o arroz e aumentar essa abóbora que você tem? Isso seria uma troca bacana. Dá pra você, se você nem liga pro arroz, tira o arroz e substitui por um purê de abóbora, substitui por um cortadinho desse que eu acabei de botar a receita de chuchu, abóbora e ovo cozido. Então assim, gente, observe que é só utilizar a criatividade na cozinha. E sabendo desses alimentos daqui, e repolho que perguntaram, gente, tá dentro dos folhosos, tá? Tudo que é folha tem muito pouco teor de carboidrato, muito baixo. Então a gente tem que usar e abusar desses folhosos em preparações das mais diversas possíveis, não só como salada fria, mas como o nosso repolho lá assado, né? Com um pouquinho de azeite que fica quentinho, fica uma delícia e vira um belo de um acompanhamento. Tá certo? Então é ter criatividade nesses preparos, trazer o espinafre refogado, por exemplo, então dá para fazer às vezes um creme de espinafre onde você não adiciona tanto creme de leite, não precisa adicionar farinha de trigo, nada disso, adiciona só o creme de leite em pequena quantidade ali e faz um creminho de espinafre, poderia ser também. Aí, gente, isso que vocês estão perguntando, eu vi perguntando aqui, batata doce, inhame, mandioquinha, a própria mandioca, tudo isso. Essas raízes e tubérculos, elas são mais densas em carboidrato. Aí elas estariam ali na categoria que você tem que ficar de olho na porção. Todos esses que eu acabei de citar, você pode colocar em maior quantidade na porção, tá certo? Em maior quantidade no prato, sem se preocupar tanto assim com a porção. Mas quando a gente fala de batata doce, mandioca, mandioquinha, todos esses que são inhame, todos esses que são mais densos em carboidratos, a gente já pode usar? Claro que pode, mas a gente só fica de olho na porção e contabiliza mais essa porção, tá certo? Dentre as frutas, eu queria dar uma dica. As frutas, como a gente sabe, perguntaram aí de guacamole, por exemplo. Guacamole utiliza abacate, né, ou avocado,
E o abacate, ele é gordo. Dentre as frutas, ele e coco são duas exceções, né, dentre as frutas, que tem mais gordura e menos carboidrato. Observe que quando você come um pedaço de abacate ou um pedacinho de coco, eles têm um leve dulçor, mas muito leve. Então, eles são mais gordos que doces, que açucarados. Eles têm pouco carboidrato. O carboidrato que eles têm é basicamente fibra e eles têm mais alto teor em gordura. Não é à toa que coco, se você partir e tal, deixar fora da geladeira, rapidamente ele fica rançoso. A gordura se oxida, né? Então, é bem gorduroso. Então, guacamole é um exemplo de preparação gorda, rica em gordura. Então, Paula, eu tenho que também dosar ali o guacamole que eu vou colocar no meu prato? Tem que dosar, porque ele é fonte de gordura. Então, lembram que para o emagrecimento a gente tem que dosar aquilo que é carboidrato e aquilo que é gordura, que a gente não pode chutar o pau da barraca nem no carboidrato nem na gordura, mas que é depender da estratégia que eu escolha. Se eu tô lá no meu prato e vou falar, não quero adicionar nada de fonte densa em carboidrato. Não vou adicionar batata, não vou adicionar arroz e feijão, não vou adicionar quinoa, farinha nenhuma. Eu vou fazer um prato de saladona, legumes ali que eu vou fazer com um pouquinho de azeite, botar um pedaço de carne, e aí como eu quero até adicionar umas boas colheradas de guacamole, eu vou escolher um corte de carne mais magro. Eu vou escolher um filé mignon suíno e vou pegar e botar ali umas boas colheradas de guacamole. Perfeito, super bem-vindo. Por quê? Porque eu tenho baixíssimo teor em carboidrato, então essa gordurinha a mais ela é bem-vinda. Eu não tenho nada de carboidrato, por que eu não posso botar um pouquinho mais de gordura? Seja na forma de guacamole, seja na forma de um gratinado com creme de leite e queijo. Posso, porque eu não estou botando quase nada de carboidrato, então eu quero pesar um pouquinho mais a mão na gordura. Tá correto o raciocínio. Tá correto o raciocínio, tá certo? Bom, mas dentre as frutas doces, o que é que eu queria dar de dica para vocês? Primeiro, evite as frutas secas. Foi o exemplo que eu dei aqui na outra live, gente, que eu falei lá pra Rose, não lembro, pra alguém lá do grupo da Semana Emagreça com a Nutri, que botou o iogurte natural, boa, sem açúcar, show de bola, mas aí a pessoa picou uma fruta dentro, que eu não lembro qual era, e damasco seco. Aí eu falei assim pra ela, eu fiz, olha, 2 damascos secos que você colocou, 2 damascos secos tem 12 gramas de carboidrato. Eu fui procurar lá no site de busca, né? Eu olhei lá, deixa eu ver quanto tem um damasco seco, 6 gramas, 6 ponto alguma coisa. Então, 2 tem 12 gramas de carboidrato. 2 damascos secos tem 20 gramas. Eles pesam 20 gramas. 120 gramas de mamão, 100 a 120 gramas de mamão, 100 a 120 versus 20. 100 a 120 gramas de mamão tem o mesmo teor de carboidrato que 20 gramas de damasco seco. Então, gente, observe como fruta seca, uva passa, tâmara, damasco seco, tudo isso ou a gente vai usar em pequenas doses, ou eu me contento realmente dentro do meu bol com 2 damascos secos, ou se eu quero mais volume, eu vou buscar a fruta in natura. Eu vou buscar a fruta que está cheia de água, porque só esses 100 a 120 gramas de mamão já dá um volume. Aí você vem com o iogurte por cima, volumão, do que 2 damascos secos, que é o volume piquititico. Ou um punhadinho de uva passa. Não pega a uva inteira, pega a uva fresca, porque você pega 10 uvas, já cria volume. Você pega 10 uva passa, é isso aqui. E lembre que 10 uvas passas eram 10 uvas, tá certo? Então, sempre prefira pegar a fruta in natura, a fruta cheia de água. E aí, até falando nisso, prefira as frutas que são cheias de água, que você come e chega a baba, que a água escorre do lado, entendeu? Melancia, melão, mamão, todas essas frutas que são cheias de água, na porção, elas tendem a concentrar menos carboidrato. Então, esses 3 exemplos que eu dei mesmo são frutas que você pode trabalhar na porção de 150 gramas a 200 gramas de fruta, porque não tem tanto carboidrato assim. Agora, quando você pega banana, que é a paixão nacional, banana, uma banana de 100 gramas, ela vai ter mais ou menos
20 a 25 gramas de carboidrato. Observe, 100 gramas de mamão, melão, melancia. Menos de 10, 10 gramas de carboidrato. 100 gramas de banana, 25 gramas de carboidrato. Banana vai ter muito mais. Então, assim, e observe que a banana é isso, ela não tem água, né? Ela não tem água. Maçã também é intermediário. 100 graminhas de maçã deve ter em torno de 15 gramas de carboidrato, né? Que é uma maçã média. Abacaxi, mais ou menos isso. 100 gramas de abacaxi em torno de 15 a 16 gramas de carboidrato. Manga, vocês vão ficar citando, eu vou ficar falando aqui. Eu não tenho tudo gravado na cabeça não, viu? É só jogar no Google que o Google te dá a resposta, tá bom? Mas manga também é dos mais concentradinhos, então provavelmente 80 gramas de manga deve ter em torno de 15 gramas de carboidrato. Então, gente, banana tá ali com a banana mais ou menos, mais concentradinho em carboidrato. Então, gente, prefira as frutas que são mais aguadas, tá certo? E o abacate, como eu disse, e o coco, eles fogem, eles são exceções, eles não têm muito carboidrato, eles têm mais gordura na composição, tá bom? Mas você pode usar do mesmo jeito. Só que é isso, às vezes com iogurte natural, por exemplo, eu gosto de no iogurte natural trazer uma fruta que quebre o sabor azedo. Então hoje mesmo lá no meu consultório eu peguei meio potinho de iogurte natural e uma banana. E gente, não chora não, por que tô chorando? Por que tá chorando por causa de banana? Gente, pode trazer banana? Claro que pode. O que eu faço quando eu compro banana? Especialmente quando eu tava lá na semana do desafio, que eu sabia que a porção de carboidrato ia ser um pouquinho menor. Compra um cacho de banana, gente, que já seja menorzinho. Aqui eu chegava com os cachos de banana prata, que a banana era menorzinha, eu já ficava de olho. Aquele bananão eu não trazia, não. Eu trazia o cacho que a banana era menorzinha. Porque no momento que eu for abrir uma banana, eu vou comer a banana toda. Não me venha com essa de corte a banana no meio, com a metade da banana. Não. Não dá pra comer metade da banana. A outra você guarda? Não. Você come a banana inteira. Então você já compra um cacho que a banana seja menorzinha. Eu chegava aqui com um cacho de banana da prata e meu marido falava, pô, você traz esse cacho de banana que a banana é desse tamanho, eu tenho que comer 3 bananas pra me satisfazer. A ideia é essa. Porque quando eu comer, eu vou comer uma só. Então eu quero que a banana tenha 60 gramas. Então eu já compro o cachinho menor. Tá certo? Já fica de olho nisso, gente. Então observe, não é pra deixar de comer banana, não. É só buscar um cachinho que a banana seja menorzinha. Todas as frutas podem entrar, tá bom? Mas se vocês puderem preferir, gostarem de todas e puderem preferir essas que são mais aguadas ou aquelas que são menos doces, que é o caso de morango, o açaí puro, não é o açaí cheio de xarope, é o açaí puro. Acerola, ameixa fresca, uma ameixa fresca tem bem pouquinho, né? 5 graminhas de carboidrato, você pega 2 ameixas secas, ó, parte, delícia. Dicas, gente, anotem as dicas. Primeiro, que foi um insight até que eu tive agora na minha última live que eu tive com os meus alunos, exclusiva para os meus alunos do Comer e Treinar. Gente, evite ter muitos acompanhamentos, ter muitos tipos de acompanhamentos nas suas refeições. E eu tive esse insight no último prato que eu fiz, que quem me acompanha nos stories viu o meu prato, que foi o prato até do domingo? Não, foi dessa semana agora, do meio da semana. Eu acabei tendo muitos acompanhamentos. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Eu fiz o frango, né? Aí eu tinha caponata, repolho assado, beterraba, batata doce e salada. Gente, aí quando você coloca um pouquinho de cada coisa, já vira um pratão. Então observe que para você se blindar mais do exagero de fazer pratão, Betoca, não tenha pena de Pedro não, viu? Não tenha pena de Pedro não. Pra você se blindar de fazer um pratão, brincadeira, gente, meu marido é tão bonzinho, te amo, viu amor? Pra você se blindar de fazer pratão, o que é que eu te digo? Limite os acompanhamentos, por exemplo, 2 acompanhamentos. Então você vai fazer sua carne, você vai fazer o seu purê de abóbora e você vai fazer sua saladona. Perfeito. Gente, essa coisa de ter vários acompanhamentos é um pouco do efeito buffet. Sabe quando você vai num buffet, que você paga um valor fixo, que você vai num buffet aquilo, que você tem 30 opções e aí você sai colocando um pouquinho de cada coisa? No final, qual é o tamanho do seu prato? Seu prato está pesando 800 gramas, porque você quis colocar um pouquinho de cada coisa. Então, evite fazer isso, esse sistema buffet, em casa.
trabalhe com poucos acompanhamentos, pelo menos na sua rotina. Se você quer no final de semana fazer mesa de banquete, beleza. Mas na sua rotina, tente trabalhar com menos acompanhamentos. Faz 2, no máximo 3 acompanhamentos, no máximo. Mas tenta manter em 2 acompanhamentos, porque isso facilita com que você se contente com menos. Porque o problema do nosso paladar é que quanto mais sabores e texturas diferentes você dá, mais ele fica aguçado. Parece que menos ele se satisfaz. Você quer provar um pouquinho de cada coisa, menos se satisfaz. Mas se você só dá 2, você não vai entupir o seu prato de purê. Você não vai entupir o seu prato de um outro legume. Não vai, entendeu? Então assim, você bota um pouco e fica de boa. Estão perguntando muito aqui de mussarela. Gente, mussarela é um queijo, é gordo. É possível de entrar? É, mas todo queijo gordo a gente só tem que ficar de olho em porção, para não pesar muito. Mas é o que eu falei, sabendo que mussarela é fonte de proteína e de gordura especialmente, você pode pesar um pouquinho mais a mão no uso da mussarela no seu preparo se você vai fazer um prato que tem mais baixo teor em carboidrato. Então, exemplo clássico, lasanha, que é uma coisa que costuma usar muito a mussarela, né? Muito queijo gordo. Vai fazer uma lasanha de berinjela, de abobrinha? Já tenta, já que sabe que já está lotado de queijo ali, então já vai ter muita gordura nesse preparo, no restante do prato não traz muito carboidrato para participar. Beleza? Próxima dica, senão eu não dou conta, meu Deus, eu falo demais. Próxima dica, que essa é clássica até do Google se você colocar, quando fala de porção, para comer menos quantidade. Use pratos e talheres menores. Isso é uma coisa que vários dos meus alunos do Comer e Treinar fazem. Hoje mesmo quem foi Cris, que colocou, que ela falou, ela tirou foto até, e a foto engana, né? Porque às vezes tá no prato de sobremesa, mas você não tem noção se tá no prato de sobremesa ou normal, né? E aí ela botou, prato de sobremesa, deu X gramas, até ela botou acho que menos de 300 gramas, não sei. Gente, show de bola. Por que prato de comida aquilo parece uma bandeja? Por quê? Será que é... porque sei lá, porque é... Não, gente, é tudo pensado, né? Então eles botam um prato grande exatamente para que você queira encher aquele prato. Então essa coisa do visual é muito importante. Então no momento que você trabalha com um prato menor, automaticamente você enche aquele prato, já começa assim, olhando o prato cheio, come devagar e o negócio dá certo. Então tem muitos estudos mostrando que aumentar, eu vi um estudo até que assim, um bowl maior fez as pessoas do estudo comerem até 70% mais massa. Imagine, por quê? Porque massa é uma coisa que desce fácil, né? Fácil. Então, no estudo, um bowl maior, as pessoas comeram até 70% mais massa. Então, observe como o tamanho do utensílio, né? Tanto que você vai comer, que você vai se servir, como o tamanho do prato em si, influencia demais o quanto a gente acaba colocando no prato, tá bom? Terceira dica. Pese os alimentos para ter noção de quantidade. E aí, aqui eu não sei se eu vou confundir mais a cabeça de vocês ou se eu vou ajudar, viu? Eu lembro muito de Lindelma, que é minha aluna também do Comer e Treinar, que está participando lá da Semana Emagreça com a Nutri. Lindelma arrasa, né? Faz uns pratos lindos e bota lá. Prato com X gramas disso, X gramas daquilo, 300 gramas no prato. Ela é maravilhosa, né? E se habituou com o desafio, todo mundo se habituou muito a pesar a comida. Mas, gente, por experiência própria, né? Da minha experiência lá no desafio dos 21 dias, pesar o alimento... Não é para sempre, não é dizer que todo prato que você vai fazer você vai pesar alimento, não é isso. Mas tira ali 1 a 2 semanas para pesar os alimentos, para você criar essa noção. Isso muda a nossa vida, de verdade. Mudou a minha, pelo menos, mudou. Então assim, para mulheres, que eu sei que é a maior parte do público que tá aí, homens, calma, é só vocês aumentarem, tá? Mas para as mulheres, que eu sei que é 80% da galera que tá me assistindo, eu diria que o quê? O que é um peso médio? 100 gramas de carne. É um peso médio. Carne, qualquer carne, tá? Frango, qualquer coisa. 100 gramas. Suficiente. Paulo, eu vou comer uma coxa e nessa coxa eu vi que tem 50 gramas. Beleza, traz um ovo para participar. Traz algum outro elemento de fonte de proteína para participar também. Mas 80 a 100 gramas é uma quantidade bacana para você ter no prato, tá bom? Paulo, eu vi que eu boto muito mais que isso. Cuidado. Eu acho que você pode começar a trabalhar uma redução. Porque isso eu acho que vai te trazer um efeito bacana, tá certo? Legumes e salada, é como eu falei, se tá no vapor, se é cru, você não tá considerando muita adição de gordura, aí é livre, meu amigo, aí é livre. Frutas doces, 100 gramas,
Vamos trabalhar com 100 gramas? Ah, Paulo, mas você disse que banana, 100 gramas de banana tem 25 gramas, e 100 gramas de mamão tem 10, 12 gramas de carboidrato, é totalmente diferente. Então pronto. 100 a 150 gramas você bota para as frutas que são mais aguadinhas. Para as frutas que são mais parrudinhas, menos aguadas, você traz para 60 a 80 gramas. Mas na média, botando tudo para uma média, 100 gramas de fruta doce. Beleza? Raízes, tubérculos, feijão, arroz, milho. Uma quantidade média, 100 gramas. Mas se quiser, traga para menos. Quer botar para menos? Bote para menos que provavelmente vai beneficiar também o emagrecimento. Então aí o que é que você vai fazer? O que é que vai usar a cabecinha? Ah não, Paula disse que 100 gramas é a quantidade média. Beleza, vou botar 50. Vou botar 50 gramas de arroz, que são 2 colheres de sopa de arroz. E vou trazer lá o tal dos alimentos que ela disse que tem menos carboidrato. Fazer uma preparação com abóbora, com chuchu, com cenoura. Eu vou fazer isso. Fazer essa mescla. Por dia não, na refeição. Na refeição, Lili, considerando que vocês vão ter uma média aí de 3, 4 refeições no dia. Na refeição. Certo? Ah, Paula, mas eu não vou não. Eu não quero nem botar raiz, tubérculo, não quero botar fruta doce, eu quero fazer saladona com carne. É possível? É possível, claro que é. Aí se você quiser trazer lá o guacamole, pode complementar. Quer trazer umas nuts para cima da salada, 30 graminhas. 30 graminhas tá bom. Mais que isso eu acho que é demais, viu? Eu acho que é demais. E isso eu tô falando com base pensando principalmente numa mulher. Feijão, a mesma coisa, gente. Arroz, feijão, quinoa, milho, tudo que é fonte mais densa em carboidrato. Batata, mandioquinha, tá? 100 gramas. Quer menos? Menos. Pode ser também. Tá bom? Anotaram aí, né? Homens, 50% a mais que isso, tá bom? Carne, 150 gramas, ou um pouco mais, 180. As frutas doces, 150 a 200 gramas, tá bom? Aumenta, considerando um homem. Por que eu tô falando homem? Geralmente o homem é mais alto, geralmente o homem tem uma massa maior, tá bom? Mas se é um homem também que você é mais baixinho, que tem uma massa menor, aí pode seguir mais ou menos essas orientações que eu passei para as mulheres. Beleza? Gente, passei, viu? Passei. A live vai ficar reprisada lá na comunidade Emagreça com a Nutri. Quem tá lá, tá lá. Quem não tá lá, não vai ver reprise, viu? Eu não vou mais falar de quantidade, não. Quero dar uns recados para vocês, viu? Quem não tá no meu canal do YouTube e gosta de mim, por favor, faça esse favor para mim. Vá lá se inscrever no meu canal do YouTube. Eu quero muito que mais pessoas me assistam no YouTube, de verdade. É super importante, até porque as lives que não ficam salvas aqui, ficam salvas lá no YouTube. Então acabou, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Faça esse favor aí para sua Nutri, por favor. Acabando aqui a live, já sabe, né? Vou estar com a plaquinha lá, ó, comente aqui o que é que você achou, o principal insight da live. E eu tenho certeza, olha, quem não tá nessa live tá perdendo. Tá perdendo. Vai lá e comenta, por favor, o principal insight. Terceiro e último lembrete. Lembre que hoje, 21 horas, daqui a 20 minutos, vai ao ar a terceira e última aula da nossa Semana Emagreça com a Nutri. Tá bom? Rapaz, essa dica aqui eu não podia deixar de dar, não. Essa dica aqui, quem tá aqui há tempos já ouviu falar. Quem tá aqui há tempos já ouviu falar. Essa dica eu lembro que minha mãe olhou pra mim e falou: minha filha, essa dica que você deu, quem é que faz isso, pelo amor de Deus? Eu falei: minha mãe, não sei quem é que faz isso. Mas assim, como deve servir pra alguém essa informação, vou passar essa informação adiante. É aquela clássica dica do beba 500 ml. Gente, essa dica é muito sacanagem. Quem é que faz isso, meu Deus? Beba 500 ml de água 30 minutos antes da refeição. Estou aqui para passar o que a ciência me mostra. E se tem estudos que me mostram que beber 500 ml de água 30 minutos antes da refeição faz as pessoas comerem consideravelmente menos e no final do mês faz elas emagrecerem consideravelmente mais, estou aqui para passar informação científica. Mas se você falou: você é louca, quem vai tomar 500 ml, encher o bucho de água antes de fazer a refeição? Não sei quem vai fazer isso, mas se você é desse tipo de pessoa, isso é uma possibilidade, tá certo? Eu lembro que no dia que eu dei essa dica, todo mundo, o principal comentário de todo mundo nessa plaquinha foi: vou passar a beber água antes de fazer a minha refeição.
Mas, gente, é sério, brincadeiras à parte, é incômodo, né? É incômodo, 500 ml de água de vez, misericórdia, eu particularmente não consigo. Mas, gente, de verdade, os estudos, teve um estudo que foi feito com adultos de meia idade, até anotei aqui, com adultos de meia idade e idosos, e observou que o consumo de 500 ml de água antes de cada refeição resultou em um declínio 44% maior do peso ao longo de 12 semanas. Provavelmente devido à menor ingestão de alimentos. Então, assim, se você quer forçadamente diminuir a porção do seu alimento, enche o bucho com 500 ml de água antes da refeição, 30 minutos antes. É uma possibilidade. As pessoas tiveram bons resultados no estudo científico, ok? Quinta dica, gente, quinta dica. Não pegue direto do pote. Porcione antes de começar a comer. E isso, gente, é uma coisa que vale muito para essas coisas pequenas que a gente come com a mão. Pipoca, nuts, amendoim. Tudo isso que a gente pega ali e vai comendo, ó, que a gente às vezes coloca do lado do computador, tá trabalhando e vai comendo, e vai beliscando. Eu lembro que o perigo, teve uma psicóloga uma vez que me disse isso, que o perigo dos alimentos, assim, o que engorda a gente está na ponta dos dedos, cabe na ponta dos dedos. E observe se não é isso, é o biscoitinho, é o sei lá o quezinho que você fica ali comendo, levando à boca. Então, assim, ó, dica super importante, não pegue direto do pote. Então, se você tem um pote de nuts na sua casa, se você tem um pote de amendoim, um pote de qualquer coisa, biscoito, né, que eu particularmente não recomendo na rotina, independentemente do biscoito, não recomendo na rotina, exatamente porque para mim causa essa coisa do querer sempre um pouquinho mais. Mas se você é super regulado, tem um biscoito bom, até um biscoito caseiro às vezes que você faz, é uma possibilidade. Mas isso é uma coisa que para a maioria das pessoas tende a ser aquele alimento compulsivo, que você come 1, 2, quer comer 4, 10, 20. Então eu prefiro não ter na rotina. Mas se você vai fazer isso, né? Se você tem qualquer uma dessas coisas que cabe ali na pontinha dos dedos, porciona antes. Tira a sua porçãozinha de 30 gramas de nuts, coloca no seu potinho até para você já olhar e falar, é isso que eu vou comer e não vou comer nada além disso. No momento que você pega um pote de 200 gramas de castanhas e coloca do seu lado, você acha que você vai parar em 30 gramas? Claro que não. Certamente você vai comer ali pelo menos uns 100 gramas. Metade do pote vai fácil, né? Vai fácil. Então porciona antes. Sexta e última dica para a gente fechar a nossa live com chave de ouro, e eu não poderia deixar de falar disso. Mindful eating. E o que é mindful eating? É você ter atenção plena na hora que você está comendo. E isso, gente, não é bobagem, não é bobagem. Eu lembro que ontem, acho que foi. Ontem eu coloquei uma foto, tava lá no consultório. Foi ontem ou foi anteontem? Não sei, tô perdida no tempo. Coloquei uma foto do meu cafezinho com 2 quadradinhos desse tamanico aqui de chocolate. Eu acho que pesando devia dar 7 gramas, eu chutaria, de chocolate. Muito pouquinho. E que fica lá para os clientes, né? Aí eu peguei, fui lá e roubei 2 quadradinhos desse e botei junto do meu cafezinho expresso, maravilhoso. Esse é um momento que eu tiro para mim no meio da minha tarde, que eu tinha parado de fazer isso no desafio. Mas eu geralmente tiro para mim no meio da minha tarde e adoro. E é um momento que eu fico ali de boa, que eu tenho geralmente 20 minutinhos de descanso entre um paciente e outro. Tomo meu cafezinho, pego aquele quadradinho de chocolate, boto na minha boca, dou uma mastigadinha de leve só para quebrar e deixo ele derreter na minha boca. Deixo derreter. Eu não mastigo e engulo. Quem faz isso com chocolate nem percebe o sabor do chocolate, gente. Chocolate você tem que dar uma quebradinha nele e deixar derretendo ali na temperatura da sua boca, que é quente. E, gente, isso é comer com atenção plena. Isso é mindful eating, é você verdadeiramente curtir esse momento da refeição. Lá no desafio de 21 dias para mudar mesmo, que eu fiz com a minha turma do Comer e Treinar, não só teve uma proposta diferente para cada semana, de estratégia de emagrecimento diferente, mas o objetivo também foi incluir técnicas de mindful eating. E uma das coisas foi isso, passar mais tempo na refeição, ter atenção ao que você está fazendo e não simplesmente estar mastigando um chocolate e respondendo um e-mail. Não, aí você nem está curtindo o seu chocolate, pô.
A chance de você comer muito mais ou comer aquilo e nem ter o prazer que aquilo deveria te dar é muito grande. Então, no momento que você estiver comendo, lembre que você só vai ter uma chance de ter prazer. É enquanto aquele alimento está ali em cima da sua língua. No momento que você engoliu, acabou o prazer. Então, prolongue esse prazer. E eu já disse isso, não prolongue comendo cada vez mais. Achando que não tem que ser então 10 gramas de chocolate, achando que tem que ser 30, 40, 50 gramas de chocolate para prolongar o prazer. Não. Os 10 gramas de chocolate que você vai ter ali, você vai prolongar o prazer fazendo isso. Botando um pedacinho na sua boca e deixando ele derreter. Prolongando o tempo que ele está ali sobre a sua língua. Sobre a sua língua. Tá certo? Beleza? Aplique isso para tudo, não é só para o chocolate não. É para sua refeição. Come mais devagar, presta atenção no que está comendo, curte cada garfada. Isso muda por completo, gente, a nossa relação com a refeição, com o alimento. Isso faz com que a gente coma muito menos e se sacie com muito menos. Tá certo? Não deixe de praticar Mindful Eating. E agora eu convido a todos vocês para assistir a terceira e última aula exclusiva da nossa semana Emagreça com a Nutri, que eu espero. Acabando aqui, eu vou jantar. Acabando o meu jantar, vou lá para a comunidade para responder. E, gente, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou estar lá na nossa comunidade. Não é live aqui no Instagram, não. É live lá dentro da nossa comunidade, direto lá do Facebook, para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu tô amando a nossa comunidade. Eu estou recebendo vários feedbacks de pessoas que estão gostando muito, que já estão colhendo muitos frutos e que certamente vão pegar todas essas informações que estão tendo e vão levar para o resto da vida. Então eu espero que você seja uma dessas pessoas e amanhã eu vou estar lá só para responder as dúvidas de vocês. Tá certo? Temos um encontro, então, amanhã às 11 horas da manhã. Programa aí o seu alarme para você não esquecer, viu? Não quero depois de todo mundo dizendo aí que esqueceu. Vai lá, porque você só vai ter essa chance de me perguntar ao vivo ali. Tá certo? Gente, obrigada pela presença de vocês. Se inscrevam no meu canal do YouTube, por favor, ativem o sininho e comentem aqui no feed. Assim que eu acabar a live, vou deixar aqui 2 minutinhos e já vai estar lá a plaquinha do comente aqui. Não deixe de comentar não, tá bom? Principal insight que você teve. Beijo enorme pra vocês, gente. Obrigada de verdade. Tchau, tchau. Boa noite. Ótima sexta.